Queridos alunos, sejam bem-vindos. Na aula anterior, da semana passada, expus para vocês sobre como vai ser trabalhada as atividades de geografia, ou seja, 60% das atividades vai ser através dos PETs, ou seja, em cada bimestre vai ser um PET, ou seja, eu vou trabalhar com vocês em 15 dias uma atividade do PET. E 40% das atividades que eu for trabalhar vai ser ligada ao contexto de geografia. Eu vou trabalhar de uma forma que os PETs estejam ligados ao que eu trabalhar por fora, os 40% de atividade. E hoje eu gostaria de, nesta primeira aula, expor sobre a questão de uma introdução sobre a matéria de geografia. Por que estudamos geografia? Qual a finalidade dessa ciência? Quando ela surgiu? Qual o objetivo dela? Então, vamos à questão da história, da questão histórica da geografia. Da história da geografia, as categorias geográficas ou espaciais. Então, a geografia é uma matéria que trabalha no campo científico. Ela é super importante em tudo. Em toda a ciência tem ligações com o contexto geográfico. A geografia é uma ciência já é milenar. Desde o surgimento do homem que se trabalha a geografia como tem preocupação com o contexto geográfico. A construção do conhecimento geográfico é o resultado da contribuição dos diferentes pensadores nas mais diferentes áreas do conhecimento ao longo da história. Então, a geografia ela surgiu, começou a ter maior importância através dos gregos. E os gregos trabalhavam a geografia de sistematização. Não sei se você sabe, as aulas na Grécia eram em lugares abertos, em praças, debaixo de árvores. Deve ser como que a geografia trabalhava a questão ambiental de uma forma tão positiva. Os romanos, ciência geográfica. Eratóstenes, Tales de Mileto, Heródoto, geografia científica. Então, Tales de Mileto ele viveu no ano 2300 anos atrás, ou seja, 300 anos antes de Cristo. A geografia está interligada à filosofia, à matemática e à geografia. E hoje também, na atualidade, a sociologia, tudo se trabalha a questão geográfica. Ainda na antiguidade, destaca-se a influência de pensadores como Estrabão e Ptolomeu. Estrabão, Viagens, Descrição e Geografia Política. Ptolomeu, Concepção ptolomeica do universo, a qual considerava que a Terra estava no centro do universo. Teoria geocêntrica. Essa teoria geocêntrica, o esquema dela era que a Terra estava no centro do universo. Então, o universo estava, o sistema solar, os planetas, o Sol, as estrelas, tudo estava direcionado sobre a Terra, o centro. E todo o sistema solar, o Sol, as estrelas, giravam em torno da Terra. Estranho, né? 2.300 anos atrás eles tinham essa noção. Ou seja, hoje nós já sabemos que a Terra o Sol é o centro do sistema solar. E os planetas e a própria Terra giram em torno do Sol. As grandes transformações ocorridas na Europa e no mundo durante a Idade Média
século V ao XV, resultam em novas concepções e compreensões do espaço geográfico. Aí surgiu nesse período do século XV, os cientistas, o pessoal que vivia naquela época começou a investir bastante em embarcações, evoluiu bastante essas embarcações, novos aparelhos de navegação, a bússola, que foi os chineses que introduziram, o sextante, e isso proporcionou que os navegadores conseguissem embarcações que se direcionavam a lugares mais longínquos, e descobriu nesse período a América, ou seja, o Novo Mundo. Não sei se você sabe, a Europa, o continente europeu, é conhecido como o Antigo Mundo. Já o continente americano é conhecido como Novo Mundo, que surgiu, houve a descoberta desse continente, os navegadores europeus chegaram aqui no continente americano no início do século XVI e na Oceania no século XVII. Os ingleses chegaram depois dos franceses. Destacam-se o avanço significativo da cartografia. Sim, a cartografia é através da aprendizagem de confeccionar mapas e navegação durante a Revolução Comercial, e a expansão marítima durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Além disso, o renascimento cultural e urbano, em subsequência, propiciou o desenvolvimento de um aparato teórico e técnico de grande importância para a ciência geográfica. Então, o surgimento dos instrumentos, que é o sextante de orientação no mar e a bússola. Vamos ter no século XVIII Immanuel Kant, um geógrafo que iniciou também o conhecimento, expondo sobre a teoria da geografia. Vamos ter no século XIX Alexander von Otter e Carl Hitten, estudos de paisagem a partir de classificação e individualização dos elementos. Os desenhos sistemáticos desenvolvidos por Hunter em suas inúmeras viagens alavancaram os estudos no ramo da botânica e da ecologia vegetal. Então, esses cientistas iam para o continente africano, para o continente americano, para a Ásia, e faziam um detalhamento lá da ecologia vegetal e também do aspecto geológico, do aspecto hidrológico, hidrográfico dos rios, das bacias hidrográficas, do relevo, das montanhas, e faziam um mapeamento, desenhando mapas nessas regiões do continente americano, do continente asiático e do continente africano, e da Oceania também. Geografia clássica, estudos descritivos, desenvolvimento posterior à Revolução Industrial. Não sei se você sabe, a maior revolução, a maior transformação da história humana se partiu através da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial iniciou no final do século XVII e foi no final do século XVIII, desculpa. Foi os ingleses que introduziu a Revolução Industrial através das máquinas têxteis, que faziam roupas, tecidos,
em milhares de produção bem mais adiantada do que era a forma manual antigamente. Surgimento de duas grandes correntes filosóficas, escola alemã, determinismo, influência das condições naturais sobre a sociedade, expoente Friedrich Hayek, empirismo, observação e descrição, racionalismo positivista, verdade através do conhecimento científico. A verdade, a gente só chega ao conhecimento através da busca da verdade e através da leitura, da aprendizagem que a gente vai obter maior conhecimento científico, através do estudo da geografia, da biologia, da matemática, da física, da química, a gente vai chegar a um autoconhecimento. Escola francesa, possibilismo, influência das ações do homem sobre o meio, expoente Vidal de Lablache, um grande cientista na área da geografia, o Vidal de Lablache, um francês da escola francesa. Gênero de vida, conjunto de atividades cristalizadas por costumes da cultura, conceito da região. Vamos ter também a geografia quantitativa, ou nova geografia. Surgiu da necessidade de compreender a organização espacial para poder planejar e agir nessa organização. Reorganização espacial, ou seja, uma organização melhor do espaço em que vivemos. Influência do meio técnico-científico informacional. Elaboração de técnicas para melhor trabalhar e analisar os fenômenos geográficos. Através das técnicas, através do estudo aprimorado, a gente vai descobrindo como é que é a climatologia, como é que ela ocorre, qual o período que há maior chuva, precipitação. Precipitação é chuvas, tá? De uma determinada região, e o período de seca, qual o período do ano. Aí a gente vai descobrindo através desses dados, através dessa busca sistematizada na área científica. Elaboração de técnicas para melhor trabalhar e analisar os fenômenos geográficos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sofreu forte influência da nova geografia. Geografia crítica radical. Surgiu a partir da segunda metade da década de 1970. Influência de movimentos sociais e contracultura. Visava tratar a problemática social, criticando as desigualdades e o forte desenvolvimento industrial que exerceu um impacto significativo sobre a natureza e sociedade. Desenvolvimento desigual e combinado. Marxismo, enquanto base ideológica, propiciou o desenvolvimento da geografia cultural, socioambiental e fenomenológica. Vamos ter aqui uma foto do maior geógrafo do Brasil, Milton Santos. Ele é da geografia crítica, a geografia radical. Ele faz sérias críticas sobre a globalização, sobre a questão do capitalismo atual. Princípios da geografia. Princípio da extensão, Hudson, localização. Princípio da analogia, Hilton, Lablache, comparação. Princípio da casualidade, Von Hoek, causas. Princípio da conexidade, Burde, interrelação. Princípio da atividade, Brunner, mudanças. Eu peço desculpas, questão dos nomes aí, desses cientistas, desses geógrafos, que pode ser que eu não esteja expondo o nome de uma forma correta.
no termo aí, tá? E gostaria de expor para vocês nesta aula que eu estou trabalhando com vocês, que vocês, como atividade nessa aula de hoje sobre a introdução aos estudos geográficos, que vocês façam um pequeno texto explicando o resumo desta aula de hoje. Fizesse uma síntese de no mínimo 35 linhas, tá? Mínimo, ok? Uma boa sorte. E na próxima aula que eu for trabalhar com vocês, eu vou trabalhar uma live que vocês vão estar participando totalmente dessa live. E essa introdução eu estou passando para vocês do primeiro ano de ensino médio e também para o nono ano. Por quê? Qual o motivo que estudamos a geografia? Quais são os objetivos? Por quê? Qual o motivo dessa ciência? Para qual finalidade ela serve? Então, resumindo, é o que eu queria expor para vocês na introdução para iniciar a matéria de geografia desse ano.